Em uma noite tranquila, muito antes de qualquer moeda brilhar à luz do sol, o mundo já estava em movimento. Povos antigos viviam espalhados por vales, planícies e montanhas. Havia o calor do fogo aceso no centro das aldeias, o cheiro de madeira queimando misturado ao aroma de grãos tostados. O vento soprava suave, trazendo consigo o som distante de água corrente em rios que nunca deixavam de fluir. Naquele tempo, não existia ainda o dinheiro como conhecemos hoje, mas havia algo ainda mais antigo, a necessidade de trocar. Trocar alimentos, ferramentas, tecidos, histórias, trocar o que se tinha em abundância por aquilo que faltava. Antes de começarmos essa incrível viagem pela história do dinheiro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias fascinantes. Prepare-se para descobrir como uma simples ideia mudou todo o mundo e transformar a forma como você vê o dinheiro para sempre. Imagine o brilho dourado de uma fogueira no meio da noite. As chamas dançam lentamente, iluminando rostos marcados pelo tempo, onde olhos atentos observam o outro com respeito e curiosidade. Um homem segura um punhado de grãos, a colheita do dia. Do outro lado, uma mulher traz um pote de argila cheio de mel. Não há palavras complexas, apenas gestos. Ele estende as mãos, ela observa, sorri levemente e a troca acontece. Grãos pelo mel. Um ato simples, mas que guarda dentro de si o embrião de algo grandioso. O escuro da noite se mistura ao silêncio apenas quebrado por passos leves sobre a terra. Crianças correm em volta da fogueira, rindo baixinho, enquanto os adultos negociam com calma, sempre atentos para não desperdiçar nada. O que vemos aqui é o princípio da economia humana, o escambo. Trocas feitas diretamente, sem intermediários, sem moedas, sem símbolos, apenas a confiança de que aquilo que se dá tem o mesmo valor de aquilo que se recebe. Mas logo surgem os primeiros dilemas. Nem sempre o que alguém tinha para oferecer era o que o outro precisava. O homem com grãos pode precisar de uma lança, mas o fabricante de lanças não quer grãos, quer sal. E o que fazer então? Nesse espaço vazio, nesse descompasso das necessidades, nascia a semente da invenção do dinheiro. Uma ideia silenciosa, ainda adormecida, mas prestes a despertar. Imagine agora as cores suaves da manhã surgindo após esta noite de trocas. O sol nasce devagar, pintando de dourado as casas de barro, os campos ainda úmidos de orvalho. Homens e mulheres caminham entre cabanas, carregando potes, cestas, cordas e tecidos. O cheiro da terra molhada se mistura ao de ervas frescas. Cada gesto é lento, repetitivo, como um ritual cotidiano. Uma mãe trançando cordas de fibras, um anciano afiando cuidadosamente uma lâmina de pedra. Uma jovem cantando baixinho enquanto amassa a argila para moldar novos recipientes. Cada detalhe dessas pequenas rotinas é parte do mundo que antecedeu o dinheiro. O escambo, por mais simples que fosse, era o coração da vida em comunidade, mas também trazia suas limitações, suas pausas e esperas.
O tempo era gasto não apenas no trabalho, mas em encontrar quem estivesse disposto a aceitar aquela troca. E é nesse espaço de silêncio e espera que a humanidade começava, pouco a pouco, a sonhar com uma solução mais prática. Ouvindo o vento leve passar entre as árvores, é possível quase sentir como o tempo carregava em si esse pensamento invisível. Como se a própria natureza sussurrasse: e se houvesse algo que pudesse representar todos os bens? Algo que viajasse entre as mãos, carregando um valor aceito por todos. Era apenas uma ideia difusa, mas já germinava nas mentes, como uma semente enterrada no solo escuro, esperando o momento certo para brotar. E assim, no silêncio das primeiras comunidades, entre o barulho suave da água dos rios e o crepitar do fogo noturno, surgiu uma inquietude tranquila, uma vontade de criar algo que ainda não existia. A invenção do dinheiro não começou com uma moeda, nem com metais preciosos. Ela começou com essa sensação de falta, de vazio, entre trocas, de espera e de necessidade. Enquanto o céu se enchia de estrelas naquela noite antiga, ninguém poderia imaginar que, dali, de gestos simples, nasceria uma das maiores transformações da humanidade. O escambo era o início, mas a jornada estava apenas começando. O tempo passou. Muitas luas nasceram e se puseram sobre aquelas aldeias antigas. O fogo continuava sendo aceso todas as noites, e as trocas seguiam acontecendo. Mas algo começava a mudar. Entre um gesto e outro, surgia uma pergunta silenciosa. O que poderia servir como medida comum? O que poderia ser aceito por todos, independentemente da vontade momentânea de cada um? Nessa busca calma, o olhar humano se voltou para a própria natureza. E assim, pouco a pouco, alguns objetos se destacaram. Um deles era o sal. Imagine o brilho branco e delicado dos cristais repousando sob o sol. O sal não era apenas tempero, era a vida. Ele conservava alimentos, dava sabor, fortalecia o corpo cansado depois de longas jornadas. Transportar sal era como carregar a própria força da sobrevivência. Por isso, quando alguém não queria trocar grãos por mel, aceitava sal. Ele sempre seria útil, sempre teria valor. Da mesma forma, conchas vindas do mar se tornaram preciosidades. Imagine uma manhã suave, o som das ondas quebrando lentamente na areia. Homens e mulheres caminham pela praia, recolhendo conchas de formas curiosas, algumas reluzindo sob a luz dourada do sol nascente. Aquelas conchas viajavam quilômetros, carregadas em sacolas de fibras, atravessando florestas e rios, até chegar a povos que nunca tinham visto o oceano. Para eles, uma concha não era apenas um objeto, era um pedaço do mistério do mar. Aceitá-las em troca de alimentos, armas ou tecidos era quase mágico. E então havia as pedras. Pedras que brilhavam de forma diferente. Algumas azuis como o céu, outras vermelhas como o fogo, outras ainda transparentes como gotas de orvalho. Não eram fáceis de encontrar. Exigiam paciência, olhos atentos, mãos firmes. Possuir uma dessas pedras significava carregar consigo algo que poucos tinham. E pouco a pouco,
O brilho dessas pedras começou a ganhar o mesmo peso que o de alimentos, ferramentas ou animais. Mas o mais fascinante não era o objeto em si, era o que eles representavam. O sal, as conchas, as pedras, todos eles carregavam em comum um detalhe essencial. Podiam viajar além da necessidade imediata. Eram aceitos não apenas por sua utilidade, mas porque todos acreditavam em seu valor. A confiança era silenciosa, mas firme. Agora imagine um ancião sentado à sombra de uma árvore. O vento suave move seus cabelos grisalhos enquanto ele observa duas pessoas trocando conchas por tecidos. O som das folhas se mistura ao riso leve de crianças correndo ao redor. A cena parece simples, mas naquele momento, sem perceber, a humanidade dava mais um passo em direção à invenção do dinheiro. O que antes era apenas troca direta de necessidades, agora se transformava em algo maior, símbolos de valor. Objetos que não apenas representavam utilidade, mas também confiança, beleza e até espiritualidade. Um punhado de sal brilhando na palma da mão. Uma concha colorida refletindo a luz do entardecer. Uma pedra rara guardada com cuidado dentro de uma pequena bolsa de couro. Tudo isso era mais do que mercadoria. Era o embrião da moeda. Esses objetos, aos poucos, criaram uma linguagem universal. Era como se dissessem: não importa o que você precise agora. Se você tiver isso, poderá trocar por qualquer coisa mais adiante. Uma ideia suave, mas revolucionária. As noites continuavam serenas, com o fogo crepitando e os sons da natureza embalando os encontros. Mas em cada troca feita com sal, conchas ou pedras, a humanidade aprendia algo novo. Aprendia que não era preciso depender da vontade imediata do outro. Bastava confiar no objeto aceito por todos. E com essa confiança, o mundo começava a se expandir. O sal vinha do mar. As conchas também. As pedras vinham da terra. Cada objeto carregava em si a marca da criação. A cada troca, era como se a humanidade se conectasse não apenas uns com os outros, mas também com os elementos: água, terra, fogo e ar. E esse vínculo profundo entre o natural e o humano foi o que deu força à invenção do dinheiro. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e violeta, homens e mulheres guardavam seus pequenos tesouros. Alguns em potes de barro, outros em cestos de palha, outros ainda em bolsas de couro penduradas ao corpo. Cada gesto era lento, repetitivo, ritualístico. Um ritual de confiança. E assim, silenciosamente, o dinheiro começava a nascer. Não em moedas metálicas ainda, não em notas impressas, mas naquilo que os olhos viam e todos os corações entendiam como valioso. E o vento sussurrava de novo: ainda é só o começo. Outras formas virão. Outros símbolos surgirão. O que hoje é sal e concha, amanhã será metal e moeda. O tempo avançava, lento como o movimento das estrelas no céu noturno. Povos já não se contentavam apenas com sal, conchas ou pedras coloridas. Essas formas de valor ainda eram aceitas, mas havia algo novo no ar. Algo que brilhava com uma força
que atraía olhares e despertava fascínio: os metais preciosos. Ouro, prata, cobre, elementos escondidos no coração da terra, aguardando pacientemente até que mãos humanas os trouxessem à luz. Imagine o som suave de martelos batendo contra pedras, ecoando dentro de cavernas úmidas. A cada golpe, faíscas douradas surgiam, iluminando rostos cobertos de poeira. O cheiro de terra molhada se misturava ao calor das tochas acesas, e o tilintar do metal recém-extraído soava como música nova, desconhecida. Os homens, cansados, mas maravilhados, seguravam pequenos fragmentos de ouro. O brilho era inconfundível, intenso e sereno ao mesmo tempo, refletindo a luz do fogo como se guardasse o sol dentro de si. Logo, o ouro e a prata se tornaram símbolos de valor ainda mais fortes, não apenas pela beleza, mas também pela raridade. Ao contrário do sal, que podia ser dissolvido, ou das conchas, que podiam quebrar, o metal permanecia firme, imutável, resistente ao tempo. Um pequeno pedaço de ouro valia tanto quanto muitos sacos de grãos. O metal, frio ao toque, quente ao olhar, começava a mudar a forma como as trocas eram feitas. Com o tempo, porém, uma questão surgia: como medir esse valor? Um fragmento de ouro maior valeria mais que um fragmento menor? E como garantir que todos reconhecessem essa proporção? Foi então que nasceu uma ideia ainda mais ousada: a cunhagem. Imagine uma oficina antiga, iluminada por lamparinas de óleo. O calor do forno enchia o ar. O cheiro metálico se misturava ao da fumaça. Homens fortes retiravam do fogo discos de metal incandescentes, ainda vermelhos, e os colocavam sobre pedras lisas. Outro homem, com mãos firmes, segurava um molde de ferro e, com um golpe certeiro de um martelo, imprimia ali um símbolo. Uma figura, um animal, talvez o rosto de um governante. Assim, nasciam as primeiras moedas cunhadas. O som repetitivo do martelo batendo ressoava como uma batida hipnótica, constante e firme. Cada golpe era mais do que um ato físico. Era a criação de confiança. Aquele pequeno disco de ouro ou prata, agora marcado com um símbolo oficial, dizia ao mundo: este é o valor, este é o peso, este é o acordo. Na praça central de uma antiga cidade, o tilintar das moedas se espalhava. Pessoas caminhavam entre tendas coloridas, tecidos pendurados balançando ao vento, o cheiro de especiarias enchendo o ar. Mercadores sorridentes recebiam moedas em troca de trigo, azeite, vinho, joias. E pela primeira vez, o som metálico do dinheiro começava a ecoar pelo mundo. O ouro e a prata não tinham sido mais apenas materiais raros. Tinham se transformado em linguagem comum, aceita em diferentes reinos, em diferentes culturas. Uma moeda marcada carregava não só valor, mas também a autoridade de quem a cunhava. Era como se o próprio governante sussurrasse através dela: confie, este é o peso justo, esta é a medida correta. E assim, o dinheiro ganhava uma forma mais definida, mais palpável. O brilho dourado das moedas não apenas refletia a luz, mas iluminava também novos caminhos. Caminhos de comércio, de expansão,
de conexão entre povos que antes talvez nunca tivessem trocado nada. Sob a luz suave de tochas, viajantes guardavam moedas em bolsas de couro presas à cintura. O som delas tilintando acompanhava passos pelas estradas de pedra, pelas trilhas de areia, pelas rotas que cruzavam desertos e mares. Cada moeda era um pedaço da terra, do fogo e da vontade humana de transformar símbolos em confiança. Enquanto a lua cheia iluminava as antigas cidades, o ouro e a prata brilhavam silenciosamente nas mãos das pessoas. Pequenos discos metálicos que, aos poucos, mudavam tudo. E o vento da noite, passando entre muralhas e casas de pedra, parecia sussurrar. O dinheiro já não é apenas objeto. Agora é símbolo. E símbolos têm o poder de unir ou separar, de criar pontes invisíveis entre mundos distantes. O som suave das moedas caindo sobre uma mesa de madeira ecoava como canção nova. Uma canção que embalaria toda a humanidade pelos séculos seguintes. As moedas já tinham nascido. Brilhavam em oficinas, repousavam em bolsas de couro, tilintavam suavemente nas mãos dos mercadores. Mas agora era a hora de viajar. Era hora de percorrer estradas longas, de cruzar mares, de caminhar pelo desconhecido. O dinheiro não era mais apenas local, ele se tornava universal. Um fio invisível que costurava reinos distantes e conectava culturas que antes talvez nunca tivessem se encontrado. Imagine uma estrada antiga, feita de pedras irregulares, serpenteando entre montanhas cobertas por névoa. O som das rodas de carroças misturava-se ao trote de cavalos. Mercadores caminhavam devagar, carregando tecidos coloridos, potes de barro cheios de azeite, cestos de frutas secas. Em suas bolsas, escondidas sob os mantos, repousavam moedas de prata e ouro. Não ocupavam muito espaço, não estragavam, não perdiam o brilho. Cada moeda era leve, mas carregavam um poder imenso, o poder de ser aceita em qualquer lugar. Naquela mesma época, portos fervilhavam de vida. Navios de madeira chegavam carregados de especiarias, de marfim, de sedas que brilhavam como a lua. O vento do mar trazia o cheiro forte de sal e peixe fresco, misturado ao perfume doce da canela e da pimenta. Marinheiros desciam das embarcações e caminhavam até mercados barulhentos, onde moedas tilintavam ao serem entregues em troca de mercadorias vindas de terras longínquas. A circulação das moedas transformava tudo em ritmo novo. O som metálico marcava o compasso do comércio. Era como uma música suave e repetitiva, acompanhando passos, negociações, abraços e despedidas. E assim, um viajante podia sair de sua cidade natal com uma pequena bolsa de moedas e, semanas depois, trocar essas mesmas moedas por alimentos em outro reino, por tecidos em outra região, por especiarias em um continente distante. O dinheiro criava uma ponte invisível, tornando estranhos em parceiros, diferentes em semelhantes. As rotas comerciais começaram a se desenhar como rios luminosos sobre o mapa do mundo. Estradas cruzavam desertos quentes, onde caravanas avançavam em silêncio sobre o céu estrelado. O tilintar das moedas se misturava ao som ritmado dos camelos, ao farfalhar das tendas que se abriam no vento noturno. Mercadores reuniam-se em volta de fogueiras, trocando histórias e moedas, compartilhando alimentos e esperanças. No outro lado, portos abriam caminhos para portos vibrantes,
Cidades inteiras floresciam à beira d'água. Seus mercados lotados de vozes, cores e aromas. O tilintar das moedas ecoava entre bancas de frutas exóticas, tecidos bordados, esculturas em madeira. E cada moeda trocada era um pedaço de confiança depositado no outro, um elo que aproximava vidas que jamais se conheceriam de outra forma. As moedas se tornaram linguagem comum. Mesmo quando não havia palavras compartilhadas, o gesto de estender uma pequena peça de ouro ou prata era entendido em silêncio. Era aceito, respeitado e reconhecido. O dinheiro ganhava força porque carregava dentro de si uma promessa. A promessa de equivalência, a promessa de valor. Imagine agora o entardecer sobre uma cidade antiga, muralhas douradas pelo sol poente. Um mercador guarda com cuidado sua bolsa de moedas escondida sobre o manto. O tilintar suave acompanha seus passos pelas ruas de pedra, crianças correm, vendedores gritam, o vento sopra carregando o cheiro de pão recém-assado. E ali, entre a vida cotidiana e os grandes negócios, o dinheiro circulava como sangue invisível, dando vida ao comércio, às viagens, às descobertas. O mundo já não era mais o mesmo. A invenção das moedas havia criado uma rede invisível, uma teia delicada que conectava povos, mares e desertos. Uma rede que permitiria ao ser humano expandir-se além das fronteiras, sonhar com novos horizontes e acreditar que, onde quer que fosse, sempre haveria um lugar para suas moedas. E enquanto o vento noturno passava suavemente pelas rotas comerciais, ele parecia sussurrar: o dinheiro já não é apenas objeto de troca. Agora é movimento, é ponte, é caminho. As moedas já circulavam pelas estradas e mares, tilintavam em mercados, atravessavam desertos, guardavam o valor em pequenos discos de ouro e prata. Mas então, os grandes impérios começaram a olhar para elas com outros olhos. Perceberam que aquelas peças não eram apenas instrumentos de troca, eram também mensagens, símbolos, marcas que podiam carregar a autoridade de quem governava. Imagine agora uma cidade antiga, imensa e cheia de vida. Torres de pedra se erguem contra o céu azul. Mercados fervilham de vozes. Templos guardam estátuas colossais. E nas mãos das pessoas, pequenas moedas brilham, marcadas com o rosto de um rei, com a figura de um imperador, com símbolos de deuses venerados. Cada moeda que passava de mão em mão não apenas comprava alimento ou tecidos. Ela dizia, silenciosamente, aqui está a imagem do poder, aqui está o selo da autoridade. Era como se cada moeda fosse um pequeno mensageiro, viajando por todo o império. Um mensageiro que lembrava a todos quem estava no trono, quem mantinha a ordem, quem ditava as leis. Um pedaço de metal que não carregava apenas valor econômico, mas também valor político. O processo de cunhagem se tornava ritual solene. Oficinas ecoavam com o som ritmado de martelos e a cada golpe sobre o metal incandescente, um símbolo nascia. Um sol radiante, um animal sagrado, o perfil de um governante. O cheiro de ferro e fogo preenchia o ar, enquanto os artesãos, com mãos firmes, imprimiam na moeda a imagem da força do império. E assim, quando um mercador caminhava pelas rotas comerciais, sua bolsa não guardava apenas riqueza, guardava também pedaços da autoridade do império. Ao entregar uma moeda, ele não apenas realizava uma troca,
Ele espalhava a presença invisível de um governante, mesmo a quilômetros de distância. As moedas se tornaram ferramenta de unificação. Povos diferentes, línguas diversas, culturas distantes, todos eram conectados pelo mesmo símbolo, pelo mesmo metal marcado. Numa tenda no deserto, um viajante aceitava a moeda de um império distante porque sabia que em qualquer lugar daquele vasto território, aquela imagem teria valor. O dinheiro se tornava a linguagem que todos compreendiam, mesmo em silêncio. Mas havia também algo mais sutil, quase poético. O brilho dourado das moedas lembrava o brilho do sol, o reflexo prateado, o da lua. Era como se governantes quisessem associar seu poder à própria ordem da natureza, imprimindo no metal o reflexo dos astros, do tempo, da eternidade. Nas ruas das cidades antigas, o tilintar das moedas se misturava ao som de rodas de carroças, ao canto dos vendedores, ao murmúrio das multidões. Crianças brincavam com pequenas peças esquecidas, fascinadas pelo brilho. Anciãos as guardavam com cuidado, como lembranças de um tempo em que tudo começava a mudar. O dinheiro deixava de ser apenas ponte entre povos. Tornava-se também alicerce de impérios. Era instrumento de comércio, mas também de propaganda. Era riqueza, mas também poder. E cada vez que uma moeda mudava de mãos, reforçava uma mensagem silenciosa. Este é o império, este é o governante, este é o mundo em que você vive. Enquanto o sol se punha sobre muralhas altas e estátuas imponentes, o vento passava suavemente pelas ruas de pedra, levando consigo o eco metálico das moedas, um eco que parecia sussurrar. O dinheiro já não é apenas valor, agora é poder, é autoridade, é símbolo. E assim, no coração dos grandes impérios, o dinheiro se transformava em algo maior do que simples troca. Tornava-se a voz de quem governava, a marca de quem comandava, a prova de que o mundo cada vez mais se unia em torno de pequenos discos metálicos. O tilintar das moedas já ecoava por impérios inteiros, mas o mundo, vasto e silencioso, ainda escondia horizontes que poucos ousavam cruzar. Desertos intermináveis, montanhas que tocavam o céu, mares profundos e misteriosos. Era nesse mundo de distâncias e segredos que o dinheiro encontrou um novo papel, o de combustível para aventuras e comércio internacional. Imagine caravanas avançando lentamente pelo deserto, sob um céu laranja que se transforma em tons suaves de lilás à medida que o sol se põe. O vento levanta grãos de areia que dançam ao redor dos camelos. Homens e mulheres carregam mercadorias em cestos e sacolas, cada detalhe pesado de valor. Tecidos finos, especiarias aromáticas, porcelanas delicadas. E entre esses tesouros repousam moedas de ouro e prata, silenciosas, firmes, confiáveis. Elas não apenas representam riqueza, elas representam confiança em lugares que ninguém conhece, em pessoas que talvez nunca tenham visto antes. Essas moedas eram passaportes, eram maceitas em terras distantes, conectando culturas que pareciam mundos separados. O mercador chinês podia aceitar uma moeda cunhada em um império distante, sabendo que mais adiante ela teria valor em outro reino. E assim, o dinheiro começou a fluir como um rio invisível, ligando portos, aldeias, mercados e cidades ao longo de estradas milenares. A Rota da Seda, por exemplo,
serpenteava por desertos áridos e montanhas altas, conectando o Oriente e o Ocidente. O tilintar das moedas misturava-se ao som ritmado das rodas de carroças e ao passo constante dos camelos. No calor do dia, o sol refletia sobre os tecidos coloridos, brilhando suavemente enquanto o vento trazia o perfume distante de especiarias. E à noite, o fogo das fogueiras iluminava rostos cansados, mas satisfeitos com moedas guardeadas em bolsas de couro. O dinheiro fazia o mundo girar mais rápido. Antes, mercadorias demoravam semanas ou meses para serem trocadas, dependendo da sorte e da necessidade imediata. Agora, as moedas permitiam que o comércio se tornasse contínuo, confiável e previsível. Um tecido valioso de um lado do deserto podia ser trocado por especiarias do outro, sem que ninguém precisasse carregar todos os produtos de uma vez. O dinheiro se tornou linguagem universal, a ponte que transformava o desconhecido em familiar. Imagine um porto ao amanhecer, navios ancorados em águas calmas. Marinheiros descarregam caixas cheias de seda, especiarias e metais preciosos. O cheiro do mar se mistura ao perfume das especiarias, e o tilitar suave das moedas acompanha cada negociação. Mercadores estrangeiros estendem as mãos, aceitando moedas com confiança, enquanto observam fascinados a precisão e a beleza desses pequenos discos metálicos. Ao longo do caminho, o dinheiro também começou a criar histórias. Cada moeda transportava em si não apenas valor, mas narrativas. Quem a cunhou, de onde veio, quais terras atravessou. O mercador poderia contar a jornada de uma moeda tão longe quanto podia recordar, como se fosse uma lembrança viva da conexão entre povos distantes. E, mesmo nas noites mais silenciosas, sob céus estrelados, o som distante das moedas caindo ou tilintando em sáculas parecia uma música que unia continentes. Era o ritmo do comércio, da confiança e da curiosidade humana. Cada peça metálica guardava uma promessa. Este mundo é grande, mas há maneiras de atravessá-lo. Há caminhos que ligam pessoas e culturas, mesmo quando tudo parece distante. O dinheiro, então, deixou de ser apenas instrumento de trocas locais. Tornou-se ponte invisível, teia delicada conectando o planeta. E enquanto o vento soprava pelo deserto, passando entre dunas douradas e caravanas cansadas, ele parecia sussurrar: o mundo é maior do que se imagina, e o dinheiro é o fio que o mantém unido mesmo à distância. O tilintar suave das moedas ecoava nas mãos dos mercadores, embalando cidades, desertos e portos. E a humanidade, pouco a pouco, descobria que esse simples instrumento metálico poderia atravessar continentes e séculos, conectando histórias, culturas e vidas que jamais se encontrariam de outra forma. Com o tilintar das moedas ecoando pelas rotas comerciais, o mundo já parecia pequeno demais para a movimentação do ouro e da prata. As bolsas pesavam, as carroças se sobrecarregavam, os portos ficavam lotados de metais preciosos. E foi nesse contexto que surgiu uma ideia quase mágica: o papel. Pequenos pedaços de papel que carregavam valor, que podiam ser trocados sem precisar carregar peso, que representavam riqueza de forma simbólica. Imagine uma cidade antiga, ruas estreitas, cheias de comerciantes e viajantes.
A luz da manhã invade os bigos e mercados, refletindo nos telhados de madeira e nos potes de barro. Entre barracas cheias de tecidos coloridos e especiarias aromáticas, homens e mulheres caminham com bolsas leves. Em suas mãos, não apenas moedas, mas também papéis, marcados com selos oficiais. Uma folha pequena, mas poderosa, capaz de representar sacos de ouro que ninguém precisava carregar. Os primeiros sistemas bancários surgiram como pequenos refúgios de confiança. Escritórios silenciosos, com paredes de pedra e madeira polida, onde funcionários cuidadosamente registravam cada transação, cada depósito, cada empréstimo. O cheiro do papel recém-cortado e da tinta misturava-se ao calor suave do sol entrando pelas janelas. Lá dentro, o silêncio era apenas quebrado pelo tilintar suave de pequenas moedas ou pelo arrastar de penas sobre pergaminhos. E então, algo começou a mudar na percepção do dinheiro. Antes, uma moeda era concreta, pesada, tangível. O ouro e a prata tinham brilho, peso, cheiro, textura, mas uma nota de papel era diferente. Era leve, silenciosa, quase etérea. Representava valor, mas de forma simbólica. Confiar nela exigia uma nova forma de fé. Fé nas pessoas que a emitiram, fé nos sistemas que a sustentavam, fé na ideia de que aquele pedaço de papel tinha poder. Imagine um viajante atravessando ruas estreitas com sacos de especiarias. Ele encontra um banqueiro sentado atrás de uma mesa, com pequenos livros abertos diante dele. Entrega uma bolsa de moedas e recebe em troca um papel delicado, um pedaço fino, mas que diz: "Você possui este valor. Confie nele. Ele será aceito por outros, em outros lugares, mesmo longe de você." É quase um ritual silencioso, uma dança entre confiança, segurança e simbolismo. Com o tempo, essas notas começaram a se espalhar como uma brisa suave. Mercadores de cidades distantes aceitavam papéis com a mesma naturalidade que aceitavam moedas. O dinheiro físico já não era o único caminho. A riqueza podia se mover mais rápido, atravessar distâncias maiores, permitir transações complexas sem o peso do metal. Cada nota de papel era uma promessa silenciosa de valor. E assim, o mundo começou a perceber que o dinheiro não era apenas algo que se segurava nas mãos, era também uma ideia, uma confiança compartilhada, uma linguagem simbólica que podia ser compreendida por todos. Cada papel emitido, cada selo colocado com cuidado, cada registro em livro antigo reforçava essa nova realidade. Imagine agora uma noite calma, o som distante de carros de madeira passando pelas ruas de pedra, o vento soprando suavemente entre janelas iluminadas. Dentro de uma sala de banco, pequenas chamas de lamparinas tremolam, iluminando notas de papel alinhadas sobre mesas. Funcionários trabalham lentamente, registrando cada movimento. O mundo parece menor, mas conectado, e o dinheiro começa a se transformar em objeto físico, em ponte de confiança, atravessando espaços e culturas com mais liberdade do que nunca. O papel ainda era delicado, mas tinha algo poderoso: liberdade. Liberdade para ser transportado, liberdade para ser multiplicado, liberdade para ser aceito em lugares onde moedas nunca haviam chegado. O som das moedas ainda existia, mas agora coexistia com o silêncio leve das notas de papel, carregando consigo a mesma promessa: valor, confiança, movimento.
E enquanto o vento da noite passa pelas ruas silenciosas, sussurrando entre as janelas iluminadas, parece dizer: o dinheiro já não é apenas metal, é confiança, é ideia, é a ponte invisível que conecta mundos, mesmo os mais distantes. O papel já havia mudado tudo. Já podia ser transportado, multiplicado, aceito em mercados distantes. Mas a humanidade, sempre curiosa e inventiva, não parava por aí. Logo surgiu algo ainda mais sutil: o crédito. A possibilidade de prometer valor antes mesmo de possuí-lo. De confiar que o amanhã traria a recompensa que o hoje não podia oferecer. Era uma ideia quase mágica, delicada como um sopro de vento, mas poderosa o suficiente para transformar negócios e vidas. Imagine uma rua antiga, ao amanhecer, quando o sol ainda aquece suavemente os telhados de madeira e pedra. Mercadores abrem suas barracas, organizam tecidos, grãos, especiarias e metais preciosos. Entre eles, um homem aproxima-se de outro, segurando uma nota de papel. Não entrega ouro nem prata, apenas uma promessa, escrita, clara e firme. Receba isso agora e eu o pagarei em breve. É um gesto silencioso, mas cheio de significado. Uma confiança silenciosa que faz a economia se mover com mais velocidade, criando possibilidades que antes eram impensáveis. As casas bancárias começaram a se organizar como guardiãs dessas promessas. Escritórios iluminados por lamparinas, com paredes de pedra e madeira polida, guardavam registros de crédito, empréstimos, dívidas e pagamentos. Funcionários cuidadosamente anotavam cada transação, cada papel emitido, cada promessa feita. O cheiro do papel recém-cortado e da tinta se misturava à quietude do local, criando uma atmosfera de concentração e confiança. E enquanto o mundo externo continuava com seu ritmo constante, carruagens passando, animais trotando, vento soprando entre ruas estreitas, dentro desses escritórios surgia uma dança silenciosa. Uma dança de promessas, confiança e cálculos. Um mercador precisava de recursos para enviar uma carga de seda para terras distantes. Um banqueiro oferecia crédito, confiando que a mercadoria retornaria com lucro. Cada empréstimo era um fio delicado entre futuro e presente, entre risco e oportunidade, entre confiança e poder. O crédito começou a permitir coisas que antes eram impossíveis. Mercadores podiam investir em grandes caravanas, atravessar desertos, comprar mercadorias valiosas em massa e vendê-las a mercados distantes, sabendo que não precisavam carregar todo o ouro consigo. Uma nota de crédito ou uma promessa escrita podia substituir sacos pesados de moedas, abrindo caminhos para negócios mais complexos e audaciosos. Imagine agora uma praça movimentada, cheia de barracas e comerciantes de diferentes culturas, todos conectados por essas ideias invisíveis. Um mercador europeu entrega uma nota de crédito a um mercador asiático que, por sua vez, confia nela para comprar produtos em outro mercado. O tilintar das moedas ainda existe, mas o papel silencioso se move mais rápido, atravessando continentes, cidades e culturas com uma leveza quase etérea. E ainda assim, havia uma beleza tranquila nesse sistema. Cada promessa feita era cuidadosamente anotada, cada empréstimo registrado.
A confiança se tornava tangível não no metal ou no papel, mas na organização, na rotina, no cuidado e no respeito pelo que havia sido combinado. Era quase como se a humanidade tivesse aprendido a moldar a própria confiança em linhas e letras, transformando o abstrato em instrumento de ação. E enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons suaves de laranja e violeta, mercadores fechavam suas barracas, carregavam bolsas de mercadorias e notas de crédito, e as ruas ficavam silenciosas. O vento passava entre as pedras, carregando o cheiro de pão fresco, de madeira aquecida pelo sol e das especiarias que permaneciam. E em cada bolsa de mercadorias, em cada pedaço de papel, em cada promessa feita, havia a sensação de que o mundo estava se transformando. O crédito e os empréstimos não apenas movimentavam riqueza, movimentavam possibilidades, sonhos e destinos. Permitiram que pequenas cidades se tornassem centros de comércio, que impérios se conectassem, que o futuro se tornasse parte do presente de forma concreta, mas silenciosa. E o vento noturno parecia sussurrar. O dinheiro deixou de ser apenas metal ou papel. Agora também é promessa. Agora também é confiança. O som suave do tilintar das moedas ainda ecoava pelas ruas e mercados antigos. Mas o mundo já buscava formas mais padronizadas e confiáveis de representar a riqueza. Com a centralização do poder nas mãos dos governos, as moedas começaram a adquirir formatos mais uniformes, desenhos detalhados e pesos precisos. Cada peça não era apenas valiosa, era oficial. Era reconhecida, confiável e capaz de unir territórios inteiros sob uma mesma economia. Imagine uma fábrica antiga, paredes de pedra e metal, o cheiro do ferro aquecido misturando-se ao aroma suave de óleo usado nas máquinas. Oficiais e artesãos trabalham lado a lado. O som do martelo ainda ecoa, mas agora há prensa e moldes precisos. Pequenos discos de metal entram na prensa e saem transformados em moedas modernas, cada uma com gravuras cuidadosas, números e símbolos de autoridade. O calor do metal é delicado, a precisão do corte quase hipnótica, e o tilintar das moedas recém-prensadas soa como música silenciosa para aqueles que entendem seu valor. Enquanto isso, o papel moeda começou a se espalhar. Cidades antigas, agora maiores e mais movimentadas, viam comerciantes trocando papéis oficiais emitidos pelos governos, em vez de carregar sacos de metal pesado. Cada nota trazia uma assinatura oficial, um selo, um símbolo que garantia sua validade. O papel, agora padronizado e protegido, representava confiança institucional e não apenas promessas individuais. Imagine um mercado movimentado, barracas com frutas, tecidos, cerâmicas e especiarias. O vendedor aceita uma nota de papel, reconhecendo nela o valor que antes só existia em moedas de metal. Crianças observam fascinadas, tocando o papel e sentindo seu peso simbólico, leve, mas cheio de significado. Mercadores e viajantes de diferentes regiões podem agora confiar que, onde quer que estivessem, aquela nota seria aceita. O dinheiro não é mais local ou regional, é nacional, organizado, uniforme. Com essa mudança, as economias começaram a se estruturar de forma mais sólida. Impostos passaram a ser pagos com moedas oficiais ou notas de papel. Governos podiam planejar gastos e investimentos,
e o comércio interno se tornou mais eficiente. Cada transação, cada troca, cada empréstimo agora seguia um padrão reconhecido, reforçando a confiança e a estabilidade das economias nacionais. E mesmo nos detalhes mais simples havia poesia. O brilho das moedas modernas refletia a luz do dia em praças e ruas. O papel moeda, com suas cores e selos intricados, parecia carregar a história do país em cada fibra. Era quase como se cada nota contasse silenciosamente a narrativa de uma nação, seus governantes, suas riquezas, seus caminhos e conquistas. E à noite, cidades iluminadas por lanternas de lamparinas pareciam pulsar com o ritmo do dinheiro. O tilintar metálico se misturava ao leve sussurro das notas trocadas, enquanto mercadores fechavam suas barracas e caminhavam de volta para suas casas. Cada bolsa, cada carteira, cada cofre continha não apenas riqueza, mas a sensação de ordem, de organização e de pertencer a algo maior do que si mesmos. O dinheiro, então, deixava de ser apenas objeto ou promessa. Tornava-se sistema. Tornava-se a base de uma economia, o fio invisível que ligava pessoas, cidades e regiões. E o vento que passava pelas ruas silenciosas parecia sussurrar. O mundo aprendeu a se organizar. O dinheiro agora é confiança coletiva. Estrutura e movimento, unindo cada canto da nação. Enquanto a lua iluminava ruas estreitas e mercados vazios, o som distante do tilintar e do papel repousava suavemente sobre o mundo, embalando não apenas o comércio, mas também sonhos e possibilidades. Lembrando que o dinheiro é muito mais do que metal ou papel. É a história da humanidade em constante movimento. O mundo crescia, as moedas modernas e o papel oficial já estruturavam economias nacionais, mas as distâncias entre continentes continuavam a inspirar a humanidade. E então, algo mudou de forma quase imperceptível. O dinheiro começou a se tornar global. Não mais limitado às fronteiras de um reino ou país, ele passou a fluir entre nações, sustentando o comércio internacional e conectando economias de formas complexas, mas silenciosamente harmoniosas. Imagine um grande porto, de manhã cedo, com navios de diferentes países atracando lado a lado. A madeira dos cascos range suavemente com a brisa do mar, o cheiro de sal e peixe fresco misturiça a fragrância de especiarias exóticas e tecidos coloridos. Marinheiros descarregam mercadorias, enquanto comerciantes de diversas nacionalidades se cumprimentam e trocam notas e moedas reconhecidas internacionalmente. Cada transação é um elo invisível entre mundos distantes, reforçado pelo peso simbólico do dinheiro global. E para organizar esse fluxo crescente, surgiram instituições que seriam responsáveis por manter a confiança em escalas maiores: os bancos centrais. Imagine prédios imponentes com fachadas de pedra e grandes portas de metal guardando cofres profundos e documentos preciosos. Dentro, economistas, funcionários e banqueiros trabalham com calma e precisão, observando o movimento da economia, equilibrando moedas, ajustando taxas e garantindo que o dinheiro continue a circular de forma confiável, mesmo entre nações. O som ambiente é quase imperceptível. O arrastar de papéis, o clique de máquinas antigas, o murmúrio baixo de conversas técnicas, criando uma sensação de ordem e segurança. O comércio internacional moderno começou a florescer graças a essas estruturas,
Mercadorias atravessavam oceanos, tecidos da Ásia, metais da Europa, café das Américas, especiarias da África. Cada transação exigia confiança, precisão e, acima de tudo, padronização monetária. As moedas e notas agora possuíam equivalência global e o crédito se expandia além das fronteiras, permitindo que negócios complexos fossem realizados com relativa facilidade. Imagine mercados internacionais movimentados, com comerciantes estrangeiros negociando sem precisar conhecer a língua uns dos outros. O dinheiro atua como ponte silenciosa, notas padronizadas, moedas reconhecidas, sistemas bancários interligados. Cada troca é feita com confiança, cada pagamento realizado com precisão. O tilintar metálico e o suave farfalhar das notas criam uma música discreta, mas constante, que acompanha o movimento do comércio global. E mesmo nas cidades mais distantes, nas aldeias costeiras ou nos centros financeiros de grandes metrópoles, o dinheiro mantém o seu ritmo. Ele organiza economias, conecta pessoas, mantém mercados vivos e dá aos indivíduos a segurança de que seus esforços terão retorno. É quase poético pensar que algo tão simples quanto metal ou papel pode ter se tornado o fio invisível que conecta mundos tão diferentes. Enquanto o sol se põe sobre portos e cidades, iluminando navios e fachadas de pedra com tons dourados e laranjas, o vento carrega o tilintar das moedas e o farfalhar das notas, misturando-se ao cheiro do mar, das especiarias e da madeira antiga. É um mundo conectado, ordenado e vivo, onde o dinheiro se tornou ferramenta de confiança global, movimentando vidas, sonhos e possibilidades com delicadeza e segurança. O dinheiro agora não apenas compra ou vende, ele organiza, conecta, cria padrões e mantém a harmonia de um comércio que atravessa oceanos. E ao fechar os olhos, ouvindo suavemente o tilintar e o farfalhar, o espectador sente a calma de um mundo interligado, ordenado, em movimento constante, mas seguro e previsível. O mundo já estava conectado por moedas e notas, por rotas comerciais que atravessavam continentes e por bancos centrais que mantinham o equilíbrio das economias. Mas então surgiu algo ainda mais sutil, quase imperceptível. O dinheiro começou a se tornar digital, não mais limitado a metal ou papel. Ele passou a existir como números em telas, como sinais que viajavam por cabos e ondas invisíveis, conectando pessoas instantaneamente em qualquer parte do planeta. Imagine uma cidade moderna à noite, luzes suaves refletindo nas fachadas de vidro e concreto, escritórios iluminados, computadores piscando, cartões de crédito deslizando silenciosamente sobre máquinas de pagamento e transferências eletrônicas cruzando fronteiras em frações de segundo. O som ambiente é leve, teclas digitando, notificações suaves, cliques discretos. E no meio de tudo isso, uma sensação de ordem silenciosa, de confiança naquilo que não se vê, mas que todos sabem que existe. O dinheiro digital mudou a forma como as pessoas percebem valor. Antes, segurar moedas ou notas dava peso e tangibilidade à riqueza. Agora, basta um número na tela de um celular, em um aplicativo de banco ou em uma transação online para saber que algo foi comprado, vendido ou transferido. O valor tornou-se abstrato, invisível, mas não menos real. Ele flui com a velocidade da luz, atravessa continentes sem carregar peso e, ainda assim, mantém a confiança que os séculos de história construíram.
Imagine uma família em casa, tranquila, iluminada por uma luz quente de abajures. Um pagamento é feito com um simples toque no celular. O som é quase imperceptível, mas a sensação é concreta. A compra foi realizada, a mercadoria será entregue e o mundo continua funcionando de forma organizada e segura. E, ao mesmo tempo, a transação reflete o poder do dinheiro como linguagem global, algo que conecta bancos, empresas, indivíduos e governos sem que ninguém precise segurar uma moeda física. Com cartões, transferências instantâneas e sistemas digitais, o comércio se tornou mais rápido, eficiente e ampliente. Pessoas podem comprar produtos do outro lado do mundo, receber serviços de lugares distantes, investir em negócios sem nunca ver o dinheiro fisicamente. O crédito e a confiança, que antes dependiam de papel ou metal, agora fluem como sinais elétricos, leves, invisíveis, quase poéticos em sua velocidade e eficiência. E, entanto, há beleza neste mundo invisível. Cada número na tela representa histórias, esforços, negociações e sonhos. Cada transação eletrônica é resultado de séculos de evolução, desde as primeiras moedas de metal até as notas de papel, passando pelo crédito, bancos centrais e comércio internacional. É como se o dinheiro tivesse aprendido a se adaptar, a se reinventar, sempre mantendo sua função essencial: conectar pessoas e facilitar trocas. À noite, nas cidades modernas, a luz dos prédios reflete nas ruas, nos carros e nas pessoas caminhando tranquilamente. Em cafés, escritórios e residências, o som suave de notificações lembra que o dinheiro continua em movimento, mesmo quando ninguém o vê fisicamente. E essa invisibilidade não diminui seu poder. Ao contrário, amplia sua capacidade de conectar, organizar e facilitar a vida. O dinheiro digital é silencioso, rápido e etéreo, mas profundamente confiável. Ele mantém a economia viva, possibilita sonhos e facilita relações comerciais e pessoais. E ao fechar os olhos, ouvindo apenas o silêncio da noite, o espectador percebe que, mesmo invisível, o dinheiro continua sendo ponte, linguagem e força que move o mundo. O dinheiro já percorreu uma longa jornada, de pedras raras e conchas a moedas de metal, de notas de papel cuidadosamente seladas a números digitais que atravessam o planeta em instantes. Ele transformou a humanidade de formas silenciosas e profundas. E, acima de tudo, o dinheiro nunca foi apenas riqueza, foi ponte, linguagem e confiança. Imagine uma manhã tranquila em uma cidade antiga, o sol banhando ruas de pedra com luz dourada. Mercadores organizam suas barracas, clientes trocam moedas e notas, caravanas partem em direção a desertos e portos. Cada transação, cada gesto é parte de uma coreografia silenciosa que conecta vidas, histórias e sonhos. O dinheiro é o ritmo que mantém esse mundo em movimento, mesmo quando ninguém percebe. E agora, imagine a cidade moderna, com seus prédios altos, escritórios iluminados, cafés tranquilos, ruas movimentadas e luzes de neon refletindo no asfalto. Pessoas compram, vendem, transferem, investem. Cartões deslizam suavemente, aplicativos piscam com notificações de transações. Números digitais se movem como pequenos rios invisíveis
que conectam continentes. O dinheiro, embora etéreo, continua desempenhando o mesmo papel essencial: conectar, organizar e possibilitar a troca entre seres humanos. O impacto do dinheiro na humanidade vai além do comércio. Ele moldou impérios, inspirou invenções, incentivou viagens, fomentou culturas e construiu pontes entre povos. Cada moeda, cada nota, cada número digital é um fragmento dessa história silenciosa, mas muito poderosa. O dinheiro cria vínculos entre quem produz e quem consome, entre regiões distantes, entre gerações. Ele é um reflexo da confiança que a humanidade deposita naquilo que é criado, registrado e compartilhado. Mesmo no silêncio da noite, quando as cidades adormecem e as luzes se apagam, o dinheiro continua em movimento. Nos bancos, nos computadores, nos bolsos de pessoas que sonham com dias melhores, ele mantém a economia viva. Ele é o fio invisível que conecta vidas, histórias e culturas, lembrando-nos de que por trás de cada transação há confiança, intenção e conexão humana. Imagine agora uma paisagem que mistura o antigo e o moderno. Mercados históricos, portos movimentados, cidades iluminadas à noite, computadores e celulares brilhando suavemente. Em cada detalhe, o dinheiro se manifesta de forma diferente, mas com o mesmo propósito: silencioso. Unir pessoas, facilitar trocas, permitir que sonhos se tornem realidade. Cada transação é um elo nessa corrente invisível. Cada moeda, cada nota, cada número digital é um testemunho da evolução da humanidade. Ao refletir sobre toda essa jornada, o espectador percebe que o dinheiro não é apenas meio de compra ou medida de riqueza. Ele é ponte entre culturas, instrumento de conexão entre indivíduos, símbolo de confiança e colaboração. Ele é um fio invisível que mantém um mundo em harmonia, movendo histórias, vidas e sonhos de forma contínua e silenciosa. Enquanto a noite envolve o mundo, cobrindo cidades, desertos, portos e florestas com sua calma suave, o tilintar das moedas, o farfalhar das notas e o brilho dos números digitais se transformam em música silenciosa. É a melodia da humanidade conectada, organizada e em movimento. O dinheiro é essa melodia, invisível, constante e profundamente poderosa. E assim, enquanto o vento da noite acaricia as ruas silenciosas, os mercados adormecidos e os portos tranquilos, o espectador sente a paz de entender que em cada moeda, em cada nota, em cada transação digital, há história, há confiança e há conexão. O dinheiro, na sua essência, é o fio que une todos nós, silencioso, invisível e eternamente presente. Se você se surpreendeu com a jornada do dinheiro, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com alguém que ama histórias fascinantes. E para continuar explorando essas descobertas que mudaram a humanidade, clique aqui para assistir aos próximos vídeos e mergulhar ainda mais fundo em narrativas que vão te encantar e relaxar.